Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2022, nós queremos levar mais uma vez ao Senhor a nossa oração de louvor e gratidão pelo dia de hoje. Ó noite, ó treva, nuvem, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Rompeu-se o véu da terra, cortado por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. Assim também se apague a noite do pecado, e o Cristo em nossas almas comece o seu reinado. Humildes vos pedimos, em nosso canto ao choro, ouvi, ó Cristo, a prece, que sobe a voz em coro. Os fogos da vaidade a vossa luz desfaz, estrela da manhã, com doce vossa paz. Louvor ao Pai, ó Cristo, louvor a vós também. Reinais no mesmo Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal, pela qual nós queremos rezar, e também as pessoas que pediram as nossas orações. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que colocasses o bispo São Policarpo nas fileiras dos vossos mártires, concedei-nos por sua intercessão participar com ele do cálice de Cristo e ressuscitar para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No exemplo de hoje, João diz a Jesus que proibiu algumas pessoas a expulsar demônios porque elas não faziam parte do grupo dos discípulos. Jesus repreende esta atitude dos discípulos dizendo que quem não está contra nós está a nosso favor. Isso nos faz lembrar que a igreja é una, mas possui uma diversidade de dons, talentos e carismas. Se muitos são os carismas, é porque muitas são as necessidades da igreja, que devem ser supridas com estes mesmos carismas. Por isso precisamos aprender a viver a unidade na diversidade e não querer que a igreja seja una numa uniformidade. Não há como sermos todos iguaizinhos, com o mesmo pensamento e com os mesmos carismas. São Paulo, na carta aos Coríntios, diz: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 7, versículo 10. Percebemos a partir desse texto sagrado que quem dá e distribui os carismas, dons e talentos de acordo com a sua vontade é o Espírito Santo. Somos diferentes uns dos outros, temos dons e talentos diferentes, mas estamos unidos num só tronco, que é Cristo Jesus. Na mesma carta aos Coríntios, São Paulo compara a igreja a um corpo do qual Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Diz ele, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos.
Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 14, 20 e 26. Se somos um só corpo, então estamos unidos uns aos outros. Se um membro do corpo sofre, é todo o corpo que sofre. Se um membro peca, todos os membros deste corpo sentem o pecado. Se um membro é glorificado, todo o corpo fica santificado. Por isso a igreja, como um corpo, tem uma diversidade de funções, mas a missão é uma só: salvar pessoas. O Deus é um só. Cada um deve colocar os seus dons, talentos e carismas a serviço do corpo místico de Cristo, a igreja, para que ela possa cumprir a sua missão de salvar pessoas. Se nos omitimos de fazer a nossa parte, este corpo fica deficiente e não conseguirá cumprir plenamente a sua missão que Deus confiou a ela. Isso nos mostra que o centro da comunidade dos cristãos é o próprio Jesus Cristo, que santifica e dinamiza a igreja através do Espírito Santo. São João nos diz: o vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Em nossa ação como cristãos, não podemos causar divisões, guetos ou exclusões, pois fomos unidos a Cristo pelo batismo para formarmos uma só unidade e comunidade, apesar da diversidade que enriquece espiritualmente a igreja. A unidade na diversidade nos mostra também que o Espírito Santo não age somente através de uma única pessoa, mas através de diversas, e que o Espírito Santo não age somente através de uma única forma, mas de diversas formas, segundo as necessidades do povo de Deus que forma a igreja. Assim como o nosso corpo é formado por diversos órgãos, com funções diferentes um dos outros, todos formam uma unidade para o perfeito funcionamento do corpo. Assim é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Apesar da diversidade da igreja, ela é uma só. É aquela instituída por Jesus Cristo sob a guarda de Pedro e dos outros apóstolos. Diz Jesus a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A única igreja de Cristo é aquela que o nosso Salvador, depois da ressurreição, entregou a Pedro, com o encargo de apacentar, confiando também a ele e aos outros apóstolos a sua difusão e governo. Esta igreja constituída e organizada neste mundo, como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas a igreja deve orar e trabalhar constantemente para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Jesus diz na oração sacerdotal de João capítulo 17, versículo 1: Pai, que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Assim também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos ao Senhor a graça de podermos viver a unidade na diversidade, onde cada um coloca a serviço de Deus seus dons, talentos e carismas, para que a igreja cumpra sua missão de salvar pessoas. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de vós, a vossa família, o vosso trabalho, o dia de hoje, os vossos estudos e todas as pessoas pelas quais hoje nós rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.